Você já ouviu aquele ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde? A preparação para concurso público funciona da mesma forma. Quando você começa a estudar, você acha que sua hora nunca vai chegar, que o outro vai ser aprovado, que o outro é mais inteligente, que o outro não tem dificuldade nas matérias, que não tem momento de angústia, de ansiedade. Eu tô aqui para te dizer hoje que isso é super comum, que todo mundo passa por tudo isso. Pode ter certeza que a sua hora vai chegar, só depende de você, da sua dedicação, do seu empenho, da sua disciplina e de você saber exatamente o que precisa para chegar no seu objetivo. E agora eu te convido para conhecer um pouco mais da minha história. Quando eu era novinho, pessoal, eu sempre quis ser jogador de futebol. Não sei se vocês viram aí já a parte da história do meu irmão, mas meu irmão era jogador de futebol profissional até 2017. E a gente sempre teve isso lá em casa. Então, desde novo, desde a escola, eu sempre fui do time da escola, sempre jogava os campeonatos escolares, jogava os campeonatos, sei lá, em outros estados. E eu nunca fui aquele aluno estudioso. Por quê? Porque era meio que uma divisão aí, né? Ou a gente se dedicava ali naquela época, a gente era ali muito focado na parte do esporte, na parte do futebol, de treinar, de viajar. Sempre era aquela galerinha ali mais badalada. Ou a gente era, e tinha aquela galera ali que era CDF, né? Que era o pessoal inteligente, primeiro da turma, a galera que tava sempre tirando nota boa, que tinha tudo, sabe, tudo anotadinho, sabia exatamente os assuntos da prova. Tinha prova que eu não sabia nem qual era o assunto e ia fazer. Mas sempre desenrolava ali e dava um jeito de ser aprovado, de passar de ano, e graças a Deus nunca reprovei, nunca repeti. Acabei tendo praticamente bolsa de estudo minha vida toda. E eu tive condições aí de estudar em uma escola bacana, em disputar vários campeonatos pela escola, e até cresci. E quando deu mais ou menos 17 anos de idade, eu tive a oportunidade de ir para Portugal. Fui para Portugal sozinho, acreditem, meus pais, ainda lembro, me deixaram ali com lágrimas nos olhos, mas fui tentar a vida de jogador de futebol, certo? Sempre fui um cara muito assim, quando eu botava algo na cabeça, eu pensava, pô, vou até o fim, vou ver no que vai dar, preciso arriscar para lá na frente eu não pensar assim, caramba, e se eu tivesse tentado? O que é que teria acontecido? Como é que estaria a minha vida hoje? E aí morei 2 anos em Portugal, joguei, pô, teve uma época lá que estava muito bem, até que aconteceram alguns problemas pessoais, acabei ficando sem empresário e aí a carreira começou a desandar. Ainda passei uma temporada na Suíça, foi quando eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, comecei a jogar em alguns clubes aqui, morei lá em Curitiba, morei no Rio Grande do Sul. Só que sempre, a vida de um jogador de futebol é uma vida, bastante difícil, porque a gente está acostumado a assistir só ali aqueles clubes de ponta, né? Os clubes da primeira divisão, os clubes da Europa, mas só que entendam que aquilo é 1% da vida dos jogadores de futebol. O jogador de futebol mesmo ali rala, joga em clube pequeno, às vezes mora em lugar ruim, enfim, e principalmente nas categorias de base. Aí quando eu voltei para minha cidade natal, eu disse, não, vou voltar para minha cidade natal, vim jogar o campeonato aqui, o paraibano, e aí a minha mãe ficou dizendo, pô, meu filho, volta a estudar, e eu fiquei relutando, né, não mãe, eu quero ser jogador, porque eu sempre soube que se eu voltasse a estudar, se eu começasse a entrar novamente nesse mundo, uma hora ou outra eu ia acabar parando de jogar, porque eu ia estar, sabe, você está mergulhando em outro mundo, você está convivendo com outras pessoas, e você vai, aparecem novas oportunidades na sua vida. Eu sempre digo, por mais que você tenha um sonho, entenda que na vida da gente existem vários sonhos. Os sonhos se renovam, você vai querer novas coisas. E é por isso que eu sempre falo com os nossos alunos. Se você está no ponto hoje, no presente, muitas vezes você tem que apagar o passado. Tem muitos alunos que falam assim, mas eu era o lado fundão da minha turma, eu nunca fui um cara estudioso, eu não gosto de estudar. O que é que eu vou fazer? Eu digo, mas apague isso, certo? O estudo para concurso público é algo totalmente diferente. Ele requer uma maturidade, uma vontade da pessoa dizer assim, eu não quero mais estar nesse local, eu preciso mudar a minha vida. E nem sempre quem passa em concurso público é aquela galera estudiosa, é quem faz o que tem que ser feito. Tem muita gente que é estudiosa e começa a viajar muito na preparação, começa a achar que o estudo para concurso público tem a ver com quem lê muito livro, tem a ver com quem gosta, ama estudar. Não, pô. Tem pessoas que não gostam de estudar e aí por isso estudam muito para passar mais rápido e não precisarem mais estudar. Então é isso que a galera precisa compreender. Enfim, e aí eu resolvi voltar a estudar.
Só que aí eu não sabia o curso que eu ia fazer. Eu disse, não, vou entrar em educação física. Por quê? Porque tem tudo a ver com esporte, né? Eu já era jogador de futebol e educação física. Só que quando eu estava no terceiro período de educação física, eu até gostava do curso, eu reuni meus pais, eu ainda lembro, numa quinta-feira à noite lá em casa, e eu disse assim, pai, mãe, eu não quero educação física, porque eu só queria algo voltado para esporte se eu fosse ser jogador mesmo, eu queria ser atleta, mas eu não queria educação física, eu vou para direito. Acreditem, galera, eu não sabia o que era poder executivo, legislativo, judiciário. Se você não sabe aí a diferença deles, você não tem problema nenhum. Eu não sabia o que era um VADIMEC, eu não sabia o que era Constituição Federal, eu não sabia nada disso, nada. E eu lembro que foi uma quinta-feira e as provas da faculdade de Direito, por exemplo, começavam na segunda. E meus pais, caramba, sério? Só que meus pais sempre... O que eu decidia, meus pais me apoiavam, graças a Deus. E aí eu peguei, fui na faculdade e fiz essa transferência pro curso de Direito. Lembro que, pô, caramba, me virei lá, colei na presidente de turma, vi os assuntos que iam cair, peguei as anotações dela, enfim. E aí fui para as provas, e aí consegui, né, tirar notas ali regulares, não notas excelentes e tal, mas, pô, não foi 0, não foi 1, não foi 2. E desde então eu entrei nesse mundo aí de Direito. Aí fui fazendo, né, segundo período, terceiro período, quarto período, até que teve uma prova de estágio da Procuradoria da Fazenda Nacional. E aí essa prova... muitas pessoas lá da minha turma iam fazer e falaram, pô, Diego, por que tu não faz? Era até num shopping daqui, eu lembro que era no shopping daqui tinha uma faculdade e a prova ia ser nas salas dessa faculdade. E eu disse, beleza, eu vou fazer. Aí fiz minha inscrição e aí fui fazer essa prova. Cheguei atrasado, eu lembro, 5 minutos atrasado, já tava todo mundo sentado para começar. E como não era prova de concurso, né? Concurso é o seguinte, você atrasou 30 segundos, você já não entra mais no portão. Aí eu fiz, tá, deixa eu fazer. A mulher viu que eu tava suado na correria, ela, não, senta aí e faça. Não tinha nem começado a prova ainda, mas eu tava atrasado. Aí distribuiu a prova, né, fiz a prova. Eu tava em casa tranquilo. E aí foi quando eu recebi a notícia que eu tinha sido o primeiro colocado, né? E aí foi quando eu comecei a perceber, caramba, eu não sou aquele cara que estuda muito, mas através de estratégias de estudo, saber fazer esse estudo dirigido ali para as provas, surtem efeito. Por quê? Porque eu comecei a perceber que não é você ser muito inteligente, não é você ser gênio, é você saber se preparar para aquilo. É como se fosse um jogo. Não tem às vezes que tipo, tem um time de futebol que é muito bom, o melhor do mundo, e tem um time que é mediano. E às vezes esse time mediano ganha desse time do melhor do mundo. Por quê? Porque ele soube se preparar para enfrentar isso aqui. E foi isso que eu coloquei na minha cabeça. E aí, nesse percurso aí eu já estava no estágio, estava ali indo para o 7º período de Direito. Começou a dar uma vontade novamente de eu voltar a jogar futebol. Vou até acelerar aqui pra gente pra não ficar cansativo. Aí eu resolvi voltar a jogar futebol. E aí nessa minha volta pra jogar futebol, meu pai foi diagnosticado com câncer, meu mundo virou de cabeça pra baixo. E foi quando eu pensei assim, não, velho, agora eu vou parar de vez. Isso aí, eu senti isso como um sinal, entendeu? Eu disse, vou parar de vez, vou acompanhar aí o câncer do meu pai. Graças a Deus, hoje ele tá curado, tá 100% bem, tem uma vida normal. E foi quando eu peguei e voltei, né, concluí o meu curso de Direito, resolvi fazer a OAB ali antes da conclusão do curso e tive a felicidade de ser aprovado na OAB. A OAB você não tem concorrentes, né, assim, eram 80 questões, você tem que acertar 40 para ir para a segunda fase. Depois tem uma prova da segunda fase, se você fizer a pontuação, você tá dentro. Não tem tipo assim, são 50 vagas e os 50 primeiros que passam, não. Se você fizer o que tem que ser feito, você passa. Só que é uma prova muito difícil, para vocês terem noção, tem prova aí que o índice de aprovação 7%, 6%, 5%, 10%. Só que aí eu achava o quê? Caramba, passei na OAB, tô bem, agora eu vou estudar para um concurso e já vou ser aprovado. Só que o buraco é muito mais embaixo. A preparação para concurso público exige uma estratégia diferente, exige, sabe, outro mundo. Ali você vai lutar por uma vaga determinada, por um número de vagas determinadas e é outro cenário. Só que você só aprende isso quando você entra nesse mundo da preparação para concurso público. Quando eu comecei a estudar para concurso público, olha só, eu já tinha passado no estágio da Procuradoria da Fazenda Nacional em primeiro lugar, tinha passado na OAB, e mesmo assim, eu comecei extremamente perdido. Galera, eu lembro muito bem que eu não sabia nem da existência dos cursinhos online. Não lembro, acho que foi ali, final de 2016. Eu não sabia da existência dos cursinhos online, né? Tanto que eu comecei todo errado, estudando por livro. Nossa, várias coisas erradas. Eu não sabia nem fazer um cronograma, dividir matérias, nada disso. Até que um dia eu peguei e vi um amigo meu assim pelo computador estudando por um material lá online e tal. E o material já era todo bisurado, tudo certinho. Pô, eu disse, pô, caramba, o que é isso? Aí eu comecei a pesquisar.
Eu comecei a pesquisar e um detalhe muito importante, eu não sabia para o que eu queria estudar, que é o que a gente fala muito para os nossos alunos hoje. E aí eu comecei a estudar para o quê? Para advocacia pública, que são concursos para a Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria, Advocacia da União. E por que isso? Porque era meu único contato com o serviço público, que foi onde eu tinha estagiado. Então, tipo, eu ficava assim, pô, eu não sei o que fazer, eu vou estudar para isso. E quando passaram-se ali uns 6 meses de estudo, eu estudando totalmente errado, eu não vinha evolução. Às vezes eu acordava e dizia, hoje eu vou estudar isso. Amanhã eu vou estudar aquilo. Às vezes eu passava o dia todo estudando a mesma coisa e, tipo, sabe, eu não avaliava a minha evolução, eu não tinha, sabe, um passo a passo, eu não sabia o momento de fazer questões. Às vezes eu achava que eu tinha que acabar toda a teoria para depois começar as questões. Enfim, toda hora eu fazia uma coisa diferente e seguindo procedimentos que hoje eu percebo que eram extremamente errados. E não existia esse acesso à informação como existe hoje. A cada dia vem evoluindo mais e mais e mais e mais. Até que quando passaram-se 6 meses eu disse, caramba, tô sem saco, não vou estudar mais não, nem me instigo para essa área que eu tô estudando. Até que um colega meu chegou assim e falou, pô, por que tu não estuda para carreiras policiais, pô, é teu perfil, tu é um cara dinâmico e tal. Eu disse, pô, que massa, eu comecei a pesquisar e acabei me apaixonando por essa área. E aí foi quando eu comecei a me inteirar, quando eu comecei a mergulhar nesse mundo de preparação. Eu disse, não, pô, agora se eu vou me preparar da forma correta. Eu comecei a reviver aquilo que o esporte me trouxe para mim, que era o quê? Estratégia, técnica, sabe ali como lidar com cada matéria, o que fazer em cada matéria, como lidar com as minhas dificuldades, quem é que eu ia enfrentar no dia da minha prova, como é que era a banca que eu ia enfrentar, como é que eram as questões que eu ia enfrentar. Então eu comecei a estudar de uma forma bem mais estratégica. Até comecei a estudar, fui reprovado várias vezes, até porque é o que eu sempre falo para vocês, galera, em todo início, se você começou hoje e já começaram a sair provas, é normal, você vai colecionar reprovações. Por quê? Porque você tem que pagar essa etapa do iniciante. Imagina isso, você começou hoje, uma prova daqui a 1 mês e meio você já está aprovado. Entendeu? Então é isso que você tem que compreender. Aí tem gente que fala assim, eu reprovei já 4 vezes, velho, normal. O errado é se você reprova e você não evolui com sua reprovação. Aí tá totalmente errado. Errado é se você não tem resultados há muito tempo e você não procura mudar alguma coisa, você não procura entender o porquê você tá tendo esse resultado negativo. Aí tá errado, tá? E aí o que aconteceu? Depois ali de várias provas que eu fui fazendo, aí comecei a bater na prova, na trave, não passei em um por causa de uma questão, não passei por causa de 2 questões, começaram a vir as aprovações. Aí eu passei em polícia civil, mais de uma polícia civil, passei em polícia militar. Sim, por quê? Porque nesse meio termo, durante algum tempo, eu estudei na biblioteca, tá? E até que eu acho que eu mostrei aqui pra vocês o canto de estudo que eu estudava, meus irmãos estudavam. Lá na minha casa. Só que antes disso eu estudei na biblioteca, quando era eu sozinho. E lá na biblioteca eu tinha alguns colegas e eu sempre falava pra eles, caramba, velho, eu amo isso, eu quero trabalhar com estratégia de estudo, eu quero ajudar os alunos, eu quero mostrar que é possível, eu quero mostrar que qualquer pessoa comum, se fizer da forma correta, consegue ser aprovado em concurso público. E a galera dizia que eu era maluco. A galera disse, tá maluco, depois que eu passar em concurso público, eu só quero ler cardápio de restaurante, eu não quero mais nem estudar, quero botar fogo nas minhas apostilas. E não tem nada de errado nisso. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é isso que eu quero mostrar pra vocês. Tipo assim, eu amo o que eu faço, eu vibro com o que eu faço, certo? Sempre quando alguém vinha falar comigo de concurso público, aí ali tinha conversa pra 1 hora, 2 horas, porque, pô, eu sempre procurei explicar, eu sempre procurei entender que por mais que eu tivesse num patamar avançado, as pessoas começam num patamar iniciante. Aí eu relembrava, peraí, calma, quando eu comecei, eu não sabia nem o que era um vadimeco, entendeu? E isso faz a diferença, eu ter essa paciência, essa calma para sempre mostrar o caminho correto para as pessoas. E aí nesse lapso temporal, quando eu comecei a ser aprovado ali em 2017, meu irmão jogador profissional de futebol, meu irmão querendo parar também, passando ali pelas mesmas coisas que eu passei quando eu parei, meu irmão resolve parar de jogar futebol, tenta ingressar em medicina, porque minha irmã nutricionista na época estava tentando medicina, até ela foi aprovada em medicina, só que era uma universidade particular, era muito caro, acho que era mais de 7 mil reais por mês e a gente não tinha condições de pagar isso. E aí meu irmão tenta ingressar em medicina, fica ali 1 mês e meio num cursinho e ele, meu Deus do céu, não sei nem o que é que eu estou estudando aqui, mitocôndrias, não sei o que, células, enfim, ele não sabia nem o que estava estudando ali, ele não gostava daquilo, até que um dia numa pizzaria ele conversando comigo, aí eu falei, pô, bicho, por que tu... Aí apresentei esse mundo pra ele, apresentei principalmente a PRF, que é o cargo dele hoje, por incrível que pareça. Falei, pô, acho que tu ia se adaptar muito bem, é um estudo que dá pra você ser aprovado. Ele, mas eu nunca estudei na vida. Eu digo, beleza, besteira, todo mundo começa do zero. Você, quando era criança, quando você era bebê, você não sabia falar, você não sabia caminhar, e hoje você sabe correr, você sabe saltar, você sabe dar pirueta.
E aí foi quando eu falei pra ele, eu ainda lembro do exemplo que eu dei, acho que eu dei o exemplo pra ele, pô, tu vai estudar isso aqui, ó, a casa é um asilo inviolável, mas a pessoa pode penetrar nela se tiver desastre, prestar socorro, enfim, mandado judicial pela manhã. Falei isso pra ele, caramba, é isso que tu estuda? Eu digo, ele, que massa, do nada assim, parece, sabe aquele ciclo meu que eu saí da educação física e fui pra direito? Foi isso que aconteceu com meu irmão. Eu acredito que minha vida, ela vai passar para você uma realidade que eu acredito que é na maioria dos concurseiros, é da realidade dos concurseiros. Por quê? Porque minha base de estudo nunca foi forte, eu nunca fui daquelas pessoas de estar estudando muito em colégio, de meu foco ser fazer Enem, de me formar. Por quê, galera? Porque meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, então desde criança, eu sempre treinei muito, sempre era no meio do esporte. E como que foi minha trajetória? Com 12 anos, eu já morava em Recife. Para quem não me conhece, eu sou de João Pessoa, tá? Eu morava em Recife para jogar no Santa Cruz. Então eu ia e voltava várias vezes. Aí com 15 anos eu fui morar de vez lá no Paraná, fui jogar no Paraná Clube. E a partir daí, depois que eu me formei no colégio com média 16 anos, eu larguei totalmente os estudos, fui seguir minha vida de futebol. Então eu fiquei sim, joguei por vários clubes, rodei por Brasil todos praticamente, morei em Porto Alegre, Paraná, Recife, Minas Gerais. Então minha vida sempre foi no esporte, tá? Só que em 2017 eu estava jogando o Pernambucano profissional e foi quando eu comecei a ficar desestimulado por vários fatores, tá? Eu não estava me sentindo mais feliz, não estava achando que era isso para minha vida. E meu irmão, minha mãe sempre ficavam falando, João, se você quiser voltar para estudar, vamos voltar para estudar que ainda dá tempo, você é novo. Então isso foi entrando na minha cabeça depois de um jogo contra o Salgueiro, ainda lembro. Eu tava jogando, saí do jogo, cheguei no vestiário e falei que ia querer ir embora, que não ia querer mais jogar futebol. Várias pessoas vieram conversar comigo, a comissão, a diretoria, não, tenha calma, só que eu não estava me sentindo mais feliz, eu era daquela pessoa que o quê? Eu sempre vou prezar para minha felicidade, eu quero fazer algo que eu me sinta realizado. Então eu voltei para a minha cidade, mais de 4, 5 anos sem estudar, não sabia, eu quero abrir um livro mais, era daquelas pessoas que com 5 minutos eu começava a ler, me dava sono. Então eu cheguei em casa e fiz, pronto, agora eu vou organizar minha vida, o que é que eu vou fazer? E eu fiquei muito dividido entre concurso e medicina, porque para quem não conhece, minha irmã na época estudava para medicina. Então o que é que aconteceu? Eu conversando muito com minha mãe às vezes tinha medo de polícia, da área policial, e elas me convenceram a fazer medicina. Eu cheguei, me matriculei num cursinho de medicina, comprei todos os materiais e comecei a estudar. Só que um certo dia, como Deus sempre escreve as coisas bem certinho, né? E a gente sempre tem um propósito para isso. Eu não estava me sentindo feliz com o estudo de medicina. As coisas de biologia, química, eu via assim, era aquela coisa amarrada, sabe? Tipo, eu sabia que eu não tinha... que tudo que eu fosse começar a estudar ia ser ruim. Por quê? Porque eu não tenho um costume, galera, e tudo que é novo é complicado, tudo que é novo é difícil. Só que era algo que eu sabia que estava sendo difícil e que não estava me fazendo feliz, porque eu ficava pensando, caramba, bicho, eu vou pra dentro do hospital, era algo que eu não gostava, hospital, e eu estava pensando muito em dinheiro. Aí só um certo dia eu fui para uma pizzaria, eu lembro ainda como se fosse hoje, tava eu, minha irmã e meu irmão, a gente tava comendo pizza, um rodízio de pizza, e minha irmã veio me perguntar as coisas. João, vamos falar sobre sistema digestório e papapá. E eu, não, Gabi, pelo amor de Deus. Aí meu irmão começou a rir e fez, ei boy, olha só como é massa o estudo para concurso. Aí começou a falar sobre a inviolabilidade da casa, que você pode entrar se for pelo período da manhã, se for em caso de flagrante. Eu fiz, caramba, boy, tu passa o dia todo estudando isso, que coisa massa, velho. E por enquanto que eu tô estudando coisa de sistema digestório, aí eu peguei e fiz, bicho, eu vou estudar para concurso, é isso que eu quero ser policial e tal. E eu ele começava a me mandar vídeos da PRF, eu comecei a me encantar por essa área, eu fiz, é isso que eu quero. No outro dia, minha mãe sempre me apoiou, meu pai sempre me apoiou, eles pegaram e falaram, é isso que você quer? Beleza, vamos tirar toda a matrícula, a gente cancelou todas as matrículas de cursinho, devolveu o material. E no outro dia eu já fui fazer um curso tecnólogo, que isso já foi uma indicação de Diego, ó, o concurso deve vir em média daqui a 2 anos, você faz um tecnólogo e você estuda para concurso ao mesmo tempo. Quando você for tomar a posse, você vai passar, eu tenho certeza. E eu ri, eu fazia até doido, né, boy? Calma, vamos com calma, pô, vou estudar até passar. Mas se não for nesse, tem um próximo, mas eu vou passar. Ele, não, boy, você vai passar nesse, confie
no que eu tenho preparado para você que vai dar certo. Eu, beleza, então, eu me matriculei em tecnólogo e minha mãe ficava, meu filho, faça uma faculdade de Direito, faça uma faculdade de Direito, você vai, na frente você não vai se arrepender não. Aí eu peguei e fiz, não, então beleza, então eu vou fazer de Direito. Então, no caso, eu fiz faculdade de Direito, tecnólogo e estudando para concurso. Aí para pensar, eu mais de 5 anos sem estudar, 2 faculdades e estudo para concurso. Meu amigo, aí foi na hora que eu sentei para mim mesmo, conversando com Deus, que tipo, algo que eu sempre falo, João, você se arrepende do esporte, do futebol? Não me arrependo, galera, porque essa disciplina, esse foco, eu trouxe tudo de futebol, e eu sempre botei na minha cabeça, quando eu for fazer uma coisa, eu vou fazer bem feito, e até eu conseguir êxito. Então foi aí que eu parei e fiz, caramba, eu tenho certeza que vai ser difícil, eu vou querer desistir, eu vou achar que eu não passo, mas eu vou confiar no que Diego passar para mim, vou estudar e só paro quando eu for aprovado. E uma das coisas do meu irmão que foi muito bacana é que meu irmão era extremamente disciplinado. Olha só, meu irmão fazia o curso de Direito, meu irmão entrou num tecnólogo, que a gente orientou ele a entrar num tecnólogo, por quê? Porque o tecnólogo era 2 anos e a gente sabia que se ele fosse aprovado ele precisava ter um curso superior e ninguém nunca entendia isso. E meu irmão se preparava para concurso público. E na época ele levava o tecnólogo ali com a barriga, porque o tecnólogo era só para ele cumprir um requisito de poder tomar posse no concurso. Então olha só, a gente já pensava lá na frente, a gente já dizia assim, ele vai ser aprovado e ele vai precisar de um curso superior. E meu irmão começou a fazer Direito. Só que aí você dizia, isso tudo sim, mas ele também levava ali a faculdade de Direito meio com a barriga e tal. Por quê? Porque o foco dele era aquele, ele queria passar no concurso público. Então comecei minha trajetória do estudo, galera. Foi difícil, ó. Meu primeiro mês, galera, eu não sabia o que era uma palavra inconstitucional, uma coisa lícita e ilícita, eu não sabia a diferença de poder executivo, judiciário, eu não sabia o que era um vademecum. Ele fazia assim, abre no artigo 5º, inciso 2, eu não sabia o que era isso, eu não sabia como que eu iria abrir, como que abria o vademecum. Então, tipo assim, eu comecei a falar assim, primeiro eu vou precisar fazer a base, eu vou precisar entender como funciona. Galera, eu estudava com um dicionário do lado, eu ia ler uma palavra, eu não entendia, eu pegava e ia olhar o dicionário. E eu sabia que ia ser complicado. Na primeira semana, se eu falar que eu não quis desistir, eu vou estar mentindo. Se eu falar que eu achava que eu era burro, eu não vou estar mentindo. Eu achava que eu era a pessoa mais burra do mundo. Eu falava, bicho, eu não vou passar, é impossível passar. Mas eu continuei trabalhando em silêncio. E seguir tudo o que DB tinha falado. Resumindo, nessa trajetória aí, galera, eu comecei a estudar muito, comecei a adquirir ritmo de estudo. Antigamente eu conseguia estudar 1 hora, depois eu fui para 2, para 3, para 4 e fui passando. E comecei a organizar minha vida, planejamento, tudo. Meu irmão, o que é que eu agradeço muito a DB hoje? Por quê? Porque ele fazia todo o meu cronograma. Eu tinha faculdade, tecnólogo e o estudo para concurso, mas eu sabia que eu só tinha a responsabilidade de quê? De sentar, olhar meu cronograma e falar, eu vou estudar isso aqui. Então isso me ajudou muito e foi aí que eu comecei na caminhada. Comecei a estudar, comecei a ver a evolução, E galera, se eu falar para vocês que é fácil, não é fácil. Independente se você nunca estudou, se você já estudou, estudo para concurso público, tudo que você vai fazer que se torna de um estudo de um nível muito alto, que é um concurso federal, um concurso público, que hoje, independente de ser concurso federal, PM, PRF, PF, é muito concorrido, hoje todo mundo está muito profissionalizado, tudo requer uma abdicação muito forte de você. Então, galera, todo mundo vai sentir dor de cabeça, vai sentir dor na coluna, vai achar que não vai passar, vai achar que é burro, vai achar que existem 1000 pessoas mais inteligentes do que você. Então, eu blindei minha mente, sabia que isso ia acontecer, diversas vezes pensei em largar tudo e curtir com meus amigos, sair, jogar a bola que eu gostava, ir pra praia, só que aí eu parava pra pensar e fazia, qual que é meu foco? Meu foco é a PRF, então eu vou continuar estudando. Eu sabia que se eu perdesse um pouquinho do meu foco, é muito mais fácil você sair do seu foco, porque você não estudar é bom, galera, é bom você ir pra praia, é bom você sair com os amigos, conversar. Então eu sabia que se eu saísse um pouquinho para eu conseguir voltar, seria muito difícil. Então eu foquei, dei o gás e botei na minha cabeça que eu só pararia depois da minha aprovação. Então comecei a estudar. Fiz alguns outros concursos antes da PRF, fiz o Polícia Civil de Santa Catarina, não passei por conta de uma questão. Isso marcou muito, porque a gente ficou ali esperando o resultado, e quando ele não passou por uma questão, ele caiu no choro, ele chorava muito, eu dizia assim, caramba, ele tá no jogo. Fiquei muito mal, passei uns 3, 4 dias chorando, só que aí eu comecei a ver o lado positivo pra isso. Eu fiz, caramba, bicho, na época acho que eram uns 10 meses que eu
tava estudando, eu fiz, caramba, 5 anos sem estudar, 10 meses estudando, eu não passei por conta de uma questão, então eu tô no caminho certo sim. Porque ele não passou por uma questão, tinham ido colegas nossos fazer essa prova que já estudavam há muito tempo e, tipo assim, não passaram por causa de 10 questões, de 15 questões. Inclusive, eu fui aprovado nesse concurso. E ele não passou por uma questão. E ali, em vez de derrubá-lo, acendeu assim, sabe? Ele disse assim, caramba, eu sou super capaz. Ele ficou muito mal. Então, o que é que eu levava pra minha vida? Eu pegava o lado negativo e transformava no lado positivo. Então eu fiz, caramba, eu vou passar no próximo concurso, agora eu vou passar no próximo concurso. E eu endoidei, comecei a estudar, veio o Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Consegui minha primeira aprovação, muito bem colocado, e foi aí que começou a despertar e falar assim, caramba, eu sou capaz. E existem muitas pessoas mais na minha frente, mas poucas fazem o que eu faço. Poucas pessoas abdicam o tempo para estudar como eu abdico. Mais uma vez, várias pessoas que estudavam há 3 anos, 4 anos, 5 anos não foram aprovadas. E ele foi aprovado, até que veio a prova da Polícia Rodoviária Federal. E quando o edital saiu, eu dei a vida, estudei muito. E foi um acontecimento que aconteceu comigo, que eu sempre costumo falar pra galera. Descanso também é estudo. E eu não conseguia descansar, porque eu tava muito nervoso, tava muito estressado. E eu entrei numa fase de um cansaço muito grande que começou a me dar muita dor de cabeça, galera. Me dava muita dor de cabeça. Meus 15 últimos dias da PRF, eu passei praticamente na Unimed. Por quê? Porque eu sentia muita dor de cabeça e eu não conseguia me concentrar. Então eu fui tomar soro na veia, tomar muitos remédios e começou a me dar desespero. Porque eu fazia, meu Deus do céu, como que eu estudei tanto para chegar aqui agora e eu não consegui fazer a prova por conta de dor de cabeça. Galera, eu lembro como se fosse hoje, eu fazia simulados, eu fazia às vezes 70, 80. Depois que eu tive dor de cabeça, os 2 últimos simulados que eu fiz, que eu tava mal, eu fiz 30, 20 e pouco. E eu comecei a me desesperar, eu comecei a fazer, meu Deus do céu. Eu lembro que os 3, 4 últimos dias para a prova, eu chorava quase todo dia num banheiro. Porque eu fazia, meu Senhor, como é que eu estudei tanto, eu abdiquei tanto para chegar agora e eu estar com essa dor de cabeça e não conseguir fazer minha prova. E isso foi um erro que eu cometi, que eu costumo falar quando eu estou conversando com as pessoas, que aquele velho ditado, água demais mata planta. Por quê? Às vezes meu irmão fazia, João, descanse um pouquinho, tá no seu horário de descanso. Meus pais faziam, João, descanse um pouco. Só que eu tinha na minha cabeça o quê? Caramba, eu sou burro, eu tô 5 anos sem estudar um concurso federal. Se eu não fizer mais do que todo mundo, eu não vou conseguir minha aprovação. E diversas vezes eu quando era para descansar um pouco, eu não descansava, e isso acabou entrando numa fadiga da minha cabeça que me prejudicou bastante. Aí, então, continuando aqui, eu comecei a tomar remédio todos os dias, tive que parar de estudar, fazer um estudo totalmente diferenciado, eu deitado, ficava resumindo, revisando, minha irmã vinha comigo para me ajudar a revisar, meu irmão. Então chegou o dia da prova. Quando chegou o dia da prova, eu com muita dor de cabeça, peguei vários remédios que eu tinha ido no médico, ele me deu, e foi coisa de Deus, galera. Eu costumo falar que toda vez que eu conto eu me arrepio todinho, porque quando eu cheguei na prova, que a mulher entregou a prova, que eu baixei minha cabeça para fazer a prova, minha dor de cabeça sumiu completamente, era só eu e a prova ali, fechou, parecia que tinha fechado um túnel assim, e comecei a fazer minha prova. Sempre que eu conto eu me arrepio todinho. E eu só tenho a agradecer a Deus. Sempre quando eu paro para pensar nisso aí, eu agradeço muito a Deus. Para quem tem sua fé, claro, sempre tem que estar agradecendo e glorificando, né, o nome dele.